Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pô, isso provavelmente você já sabe, né? Quem me acompanha sabe disso. Hey Nerd, Trunks, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Passaporte de outro. Mas será que isso não vem de uma ideia que talvez a noção de estados e de nacionalidade vem se perdendo conforme a tecnologia foi nos conectando? Hoje em dia a gente consome conteúdo do Japão, consome conteúdo dos Estados Unidos, e a gente perdeu um pouco desse senso de, tipo, o meu país é a minha identidade, e a identidade começou a ficar mais globalizada. Será que esse não é um caminho natural da evolução da tecnologia, reestruturando como a sociedade funciona? Eu acho que é uma armadilha. Eu também, porque eu penso assim, a gente pensou a mesma coisa. Eu vejo da seguinte forma, ó. Monark, você tem uma situação diferenciada em relação ao brasileiro médio. Primeiro, você tem uma estrutura boa, um padrão de vida que você tem acesso a tudo, um padrão de vida de primeiro mundo. Sim. Mas a gente não pode pensar, quando a gente projeta o Estado, a gente projeta a sociedade, eu falo sempre, eu brinco sempre, eu falo sempre da moça do cafezinho, né? Quando eu trabalhava na Marinha, eu chegava em São Paulo às 5 horas da manhã, aquele frio de São Paulo, aí descia no metrô, parava para tomar um cafezinho com aquelas moças que ficam ali na escada, né? Comprava um cafezinho, um chocolate quente lá. Mas eu pensava sempre o seguinte, pô, meu Deus, eu tô chegando aqui 5 horas da manhã, essa mulher já tá com a barraca dela montada, tudo pronto, chocolate quente, pãozinho, bolo, etc, para vender pra gente. Que hora que essa mulher levantou? Que rotina que essa pessoa tem? Então, a gente tem, é o que ele falou, uma armadilha. Você tem que pensar o seguinte, nós temos que projetar um Estado que é para todo mundo. E outra, quando você tem um Estado, você tem a quem responsabilizar. Você tem. Você vai no teu deputado, no teu prefeito, etc. Se você aí você passou por isso. Você trabalha, todos nós aqui trabalhamos para um oligopólio, que é o Google. O Google. Quando você tem um problema, você reclama com quem? Você fala com uma máquina. Esse aqui é um fato. Ah, sim. Então, nós temos que pensar nisso tudo. Eu acho que é o que ele colocou, uma armadilha. Eu acho que no estágio de desenvolvimento ético que a humanidade está, nós não estamos preparados para isso. Mas, ó, eu tenho um contraponto aí. Tipo, por exemplo, a África hoje em dia está bem mais desenvolvida do que há 20 anos atrás. Tipo, a pessoa do cafezinho na África hoje tem melhores condições de vida do que antigamente. Depende. Se, por exemplo, a gente pensar na Líbia, ao contrário, que a Líbia tinha o maior IDH, o melhor IDH da África, foi destruída, foi dizimada por um processo que é o processo da tal globalização, porque é o processo da exportação dos valores desse pessoal todo, do Clinton nos Estados Unidos, da Fundação Clinton. A Hillary, quando soube da notícia da morte do Muammar Gaddafi, ela gargalhou, ela debochou, ela disse que era aquilo ali. Nós viemos, nós vencemos, ele morreu. Ele morreu. É um avanço civilizatório. We saw, he died. Pavoroso esse vídeo dela, pavoroso. Eu sempre conto, eu comentei isso com o comandante algumas vezes. Eu estava em 2011 conversando com um amigo na Argentina, lembro até hoje, né, tomando um café na Calle Florida, e eu estava dizendo para ele, pô, esse negócio da invasão da Líbia me deixa absolutamente indignado, porque estão contando muita mentira para justificar um massacre de pessoas inocentes. E esse amigo, que já era septuagenário, acho quase septuagenário, hoje ele tem mais de 80 anos, é uma pessoa inteligentíssima, só que ele me disse uma coisa que talvez não estivesse tão certo como eu poderia imaginar há 3 ou 4 anos atrás. Ele disse, não fique indignado com isso, porque o mundo sempre foi assim, sempre será, e quem tem poder efetivamente vai continuar ditando as regras de como as coisas são feitas. Os valores éticos e morais não vão prevalecer. Talvez essa situação que nós estejamos vivendo hoje possa mostrar que, pelo menos, há uma atribulação. Tá? Vai ser nesse ponto, se a gente não se destruir como humanidade, talvez a gente tenha um mundo mais equilibrado, né, Rogério? Sim, mas é que a gente, por exemplo, a globalização fez com que todas as indústrias americanas fossem para a China, porque lá o mercado de trabalho era mais barato, mão de obra. Isso permitiu a gente ter uma linha de montagem, uma linha de comércio mais efetiva, que produziu produtos mais baratos, que fez com que pessoas acessassem tecnologia mais fácil ao redor do mundo. E é algo da globalização, é algo que positivo, né? Não é algo negativo, eu acho. E fez o país, a China, crescer, um país que era mega pobre, mega subdesenvolvido. Eu acho que o problema no mundo não foi a globalização, né? Eu acho que o problema do mundo foi que, a partir de 1991, você tem os Estados Unidos numa situação de ufanismo que venceu a União Soviética,
Foi o triunfalismo americano, eles achavam que eles teriam condições de consertar o mundo. E aí você vê todas as guerras que veio depois disso. O Iraque, a Líbia, o próprio Afeganistão, agora a guerra da Ucrânia. Não pode, tem que haver um contraponto. Não havia contraponto. Nos anos 1970, por pior que a União Soviética fosse, você tinha um contraponto. Hoje você não tem mais. Você fala, os Estados Unidos são um país de valores. Se você fosse iraquiano, você não estaria pensando assim. Se você fosse um sírio que teve os seus familiares assassinados pelo Estado Islâmico ou pela Al-Qaeda, que é financiada pelos Estados Unidos na Síria, essa é uma verdade, tá? Quem quiser pesquisar, procure Operation Tiber Sycamore, Operação Sycamore. Eles fizeram o apoio, tá, com armas da Líbia, de outros lugares, para o Estado Islâmico na Síria. Então mataram milhares de pessoas, estão exportando petróleo da Síria, até hoje eles roubam petróleo da Síria, tomaram áreas de trigais sírios, etc. Então você não pode deixar esse poder na mão de uma única nação. Eu acho que isso foi o problema não foi a globalização, foi o poder na mão de um único grupo, né? Entendi. Então, a questão a globalização é positiva desde que ela seja um consenso entre as partes que participam e não uma imposição de uma hegemonia poderosa ocidente. Exatamente. Mas não existe consenso hoje, Monark. Por exemplo, qual é a acusação que se faz com relação à China? Que a China ela não segue as regras. A China ele não submete. Mas quem é que fez essas regras? A China não foi consultada na hora de ser feitas essas regras. O Brasil não foi consultado na hora de fazer as regras. Ele não foi consultado. Sim, sim. Esse é que é o problema. O meu problema, eu defendo muito a soberania do Brasil, sou muito intransigente com ele, eu não negocio soberania. Soberania é uma coisa que não se negocia. Se você negociar a soberania, você não vai te sobrar mais nada para negociar. Essa é que é a verdade. Mas o chinês, ele reclama disso. Mas peraí, mas que regras? Eu não criei essas regras. Eu não ajudei a fazer essas regras. Não tive participação na confecção dessas regras. Então esse é o problema do mundo que nós vivemos hoje em dia. Porque na verdade, Monark, vamos lá, o cerne disso tudo, adoro bicho, cara. O cerne disso tudo é o seguinte. Você pega, por exemplo, gostou de mim, se amarrou, não tem bicho que não gosta. Esse é o ar que ele é ele gosta de aparecer nos podcasts. Deixa ele, tá. Eu adoro bicho. O cerne de tudo é o seguinte, essa elite euroatlântica aí, eles pensam que não tem lugar para todo mundo no planeta, isso é discutível. Mas eles pensam, o cerne de tudo é isso aí. Sim, eles falam que conforme a população mundial for crescendo, os recursos vão se acabar. Exatamente, é uma visão malthusiana da coisa. Então, o que eles fazem? Então, eles atacam, por exemplo, a energia de hidrocarbonetos, né? Porque os combustíveis fósseis, porque eles pensam da seguinte forma, não só pelo problema de poluição, o problema não é esse. O problema é que a matriz energética de chineses, indianos e do sul global, na verdade, está toda ancorada nisso. Sim. Então, o que eles... Onde falhou isso aí? Falhou no seguinte, eles amarraram essa política, olha, vamos acabar com os combustíveis fósseis. Mas aí a China e a Índia falaram, não, eu preciso disso agora. 3 bilhões de pessoas para alimentar, somados os dois países, eu preciso disso. Agora não. Vocês já se desenvolveram. Eu não. Então o problema que nós estamos enfrentando é esse. É que esses países se rebelaram. E são todos países com armas atômicas. Então você não vai impor para uma China, para uma Índia, para uma Rússia, você não vai impor. Não tem como impor. Não tem como impor. Você não consegue impor. Porque no final é guerra, e guerra nuclear ninguém quer porque acaba tudo. Exatamente. Você não impõe a vontade para um país nuclear. É uma realidade da geopolítica, é uma regra imutável da geopolítica. Não se impõe vontade para países nuclearizados. Então, nós estamos vivendo nesse impasse. Na verdade, né? Se quer impor essas regras mundiais, houve uma rebelião aí agora a nível, assim, uma boa parte do planeta. Esses dias eu vi no jornal aí, o pessoal dizendo que o Paulo Guedes, falando, não sei, que o mundo está cobrando a posição do Brasil da guerra da Ucrânia. Não, o mundo não. Quem está cobrando é Estados Unidos, Inglaterra, esses países aí. Europa, mas a Índia não está nem, ela, desculpa a expressão, ainda está cagando para a posição do Brasil com relação à guerra da Ucrânia. A China está cagando para o Brasil com relação à guerra da Ucrânia. Eles não estão nem aí. É o que um ministro indiano falou outro dia. Os problemas da Europa não são os problemas do mundo. Verdade. Então, o que acontece, Monark? Qual é a minha maneira de ver as coisas? Nós temos que olhar para os problemas brasileiros. Eu falo de problemas brasileiros, eu preciso desenvolver meu país, eu preciso ter energia barata para o brasileiro poder, né, ter ar-condicionado na casa dele, fazer a comida dele, para ele poder viajar, para a indústria de transportes rodar e por aí vai.
Eu preciso pensar nos interesses brasileiros. Uma vez que eu consiga atender às necessidades do cidadão médio brasileiro, nós podemos pensar, né, em aderir a políticas de outros países, mas até que isso seja obtido, não, jamais, de forma alguma. Nós não temos que acertar regras de ONU, de OEA, do que quer que seja. Nós temos que pensar fundamentalmente nos interesses brasileiros. Por quê? Essas regras que são fabricadas em Londres, em Paris, em Washington, não nos atendem, elas não servem pra gente. São regras criadas para manter eles no controle da situação, né? Mas que já não estão funcionando mais, né? Houve na verdade é aquela história, vai. Quando houve a invasão da Ucrânia, eu recebi muitas críticas. Porque a gente faz uma análise de tridimensional, né? Então a gente olha todos os ângulos da coisa. E eu falei uma vez, vocês têm que entender que isso daí é uma nova queda de Constantinopla. Quando cai Constantinopla, em 1453, que o sultão Mehmed toma a antiga Bizâncio, né, dos bizantinos, o mundo precisa mudar. Por quê? Porque já não tem mais aquelas as rotas comerciais, tá, de mercadorias da Índia. Então, o que eles precisam fazer? Partem para o descobrimento. Essa tomada da Ucrânia é a nova Constantinopla. Por quê? Porque talvez não haja mais energia barata. E o mundo que nós fazemos, ele gira em torno de energia barata. Sim. Você quer ver, por exemplo, se você estivesse gravando um podcast desse na Alemanha, você já ia pensar 2 vezes em deixar essas luzes acesas e por aí vai. Lá tá mais caro que aqui a energia? Nossa, eu tô vendo um pessoal reclamar aí que, assim, a situação da Europa diz que é pavorosa, né? É pavorosa. Então, vai mudar tudo. Se não tiver mais energia barata, a Europa vai ter que se repensar. Entendi. E aí você acha que a gente está caminhando para uma grande depressão global? Porque se a gente cresceu pra caralho dentro dessa estrutura que foi imposta pelo Ocidente, e aí o comércio todo tá trabalhado para seguir esta regra, para seguir este núcleo de poder dominante, e aí esse núcleo de poder dominante deixa de ser dominante, começa a surgir outros núcleos, começa a competir, você quebra um pouco o comércio do jeito que era feito. E aí a gente está tendo inflação alta na Europa, inflação alta nos Estados Unidos, inflação alta na Alemanha, o déficit, porque a Alemanha sempre lucrou na exportação de coisas lá. Eles tinham uma balança comercial sempre positiva, agora está negativa pela primeira vez em não sei quantos anos. Você acha que isso pode, apesar de ser uma mudança positiva no sentido de tirar a hegemonia de um certo grupo de poder, pode levar a gente por tempos muito turbulentos, assim, durante o curto período que a gente vai viver aí? Eu vou falar e depois eu vou passar para o Rogério, que eu queria ouvir a opinião dele a respeito disso. Mas eu penso da seguinte forma. A Europa rica, a Europa em paz, é coisa nova. A Europa nunca foi pacífica. Pergunta para um irlandês que mora nos Estados Unidos e pede a opinião dos avós dele sobre o que era a vida na Irlanda no século XIX. Os italianos mesmo vinham para cá fugir da fome. É uma realidade. Os armênios também, da mesma forma. Exatamente. A Europa desenvolvida, a Europa rica, é coisa de agora. Pode passar aqui embaixo, bichinho. Cara, quer atenção. Bicho é tudo... é legal. Bicho é tudo de bom. Eu fico aqui, fico saudade do meu cachorro. Quero mandar um abraço pro Boris Grushenko aqui. Ele não deixa... Agora ele descobriu umas garrafas plásticas lá em casa. Então ele fica... o Monark, ele fica mordendo essas garrafas e eu não consigo fazer live direito. É um verdadeiro inferno na terra. Bicho é tudo de bom. Eu falo sempre o seguinte... Vou mandar um abraço pro meu coelhinho também, então. Coelhinho. Coelhinho Faustinho. Bicho é tudo de bom, cara. Bicho é tudo de bom. Senão depois o Rogerinho reclama lá. Um abraço pra tua família, que é sensacional. Muito obrigado. Eu conheço toda a família do Rogério. Eu penso da seguinte forma, isso aqui é uma novidade. As pessoas acham que sempre foi assim. Não foi. Olha, gente, o que eu vou falar agora, vocês vão ficar malucos. Mas em 1820, 200 anos atrás, 1820, o PIB chinês era 7 vezes maior que o PIB da Inglaterra. Então, na verdade, não é que o mundo está piorando, ele está voltando a ser o que ele era, com a China rica e a Europa pobre. Não sei se a Europa vai ficar pobre, não sei. É muito cedo para dizer qualquer tem muita coisa. tecnologia, né? Eles desenvolveram para ficar pobre, né? Não, pobre, eu não sei, mas o Monark não precisa muito. Qualquer queda no padrão de vida da ordem de 20%, o caboclo já sente bastante. Então, eu não sei o que vai acontecer. Só que eu acho o seguinte, esse mundo que está se redesenhando, ele não é novidade para ninguém, não. Para quem estuda história, a China sempre foi rica.
Ela sempre Desde foi. a Rota da Seda. E o caralho. Exatamente, ela passou por um período de guerras aí, uma série de coisas, etc. Mas ela tá voltando a ser o que era. Mas eu queria que o Rogério desse o pitaco Bom, dele aí. o que muita gente considera é que o Brasil está vivendo nesse momento o momento ruim da China, historicamente, sob o ponto de vista do momento em que os Eu também impérios, acho. que os impérios, né, eles falam sobre a maldição da China, o século da maldição, né, que os impérios, de alguma forma, procuraram fragilizar a China buscando a divisão da sociedade, que é o que de alguma forma, aqui, a gente assiste a grande mídia tentar fazer todo o tempo. Tem gente que me pergunta assim, como é que você consegue assistir esse tipo de mídia? Eu assisto até para me parametrizar em relação... Você tem estômago, cara, eu te admiro. Você O tem, eu não Rubão, consigo. nosso amigo Rubem Gonzalez, ele sempre diz, olha, nós temos um grupinho lá que ele diz assim, Rogério tem estômago de titânio para assistir isso. Ontem eu estava assistindo o Fantástico, por exemplo. Eu verifiquei ali que quase tudo que passou no Fantástico é pauta revisionista. Eu não estou entrando no mérito se está correto ou se não está correto, porque depois vão falar, olha, eles estavam lá falando sobre combate ao racismo. Ninguém é a favor de racismo, tá? Mas a maneira que eles colocam é o seguinte, vamos conflagrar a sociedade entre brancos e negros. Sim. Só que é subliminar, é velado, tá certo? Aí ele coloca lá, por exemplo, colocaram uma família, não sei se algum de vocês teve a oportunidade de assistir, colocaram famílias negras e famílias brancas, pessoas brancas e pessoas negras. E perguntavam para as pessoas brancas se elas gostariam de serem tratadas como as pessoas negras são tratadas na sociedade. Tentando criar um ambiente como se todas as pessoas negras eventualmente fossem maltratadas na sociedade por pessoas brancas. Sim, sim. Então, criar antagonismos. Uma coisa é você dizer, olha, nós temos muita coisa para melhorar na nossa sociedade. Eu, particularmente, acho, vou ser bastante assertivo nesse ponto, que o preconceito ele é muito mais social do que racial. Tá? Muito mais econômico também. né? Exatamente. Se você pegar um cara com boas condições financeiras, coloca ele no restaurante do Copacabana Palace, independente da cor dele, ele vai ser bem tratado, a priori. Agora, se você colocar um sujeito maltrapilho ali, eles vão colocar ele para correr. Independente da cor. Vão falar, ó, bicho, você sabe quanto custa aqui e tal? Olha, tá, não tem lugar, não é para você. Tem até aquela história que fala, né, que quando o cara vai comprar carro de chinelo, de bermuda, que dá uma ripa no cara e falam para ele, ó, Sim. não tem carro, não tem vendedor para te atender, né? Então, eu acho assim, que a gente tem que trabalhar questões relativas remanescentes, relativas ao racismo, a gente tem que trabalhar para que não haja preconceito contra o negro, mas a gente não pode conflagrar o negro contra o branco, até porque o Brasil é muito miscigenado. Sim, sim. E não é o branco que é racista, é o ser humano, às vezes, né? Tipo, que Tem pode que ser. Temos que combater o que tiver de remanescente. Tem muita gente que também não é branca e é racista, né? Tem até pessoas que são pretas e são racistas. O que Dá pra tiver de acontecer. racismo em relação a qualquer tipo de credo A religioso, gente precisa qualquer... desenvolver uma sociedade harmônica. Essa é a Harmônica. verdade. A harmonia é uma Harmônica. coisa mais importante. Então, mas eu acho que é essa questão que não nos deixam discutir. Né? Então, quer dizer, querem nos tirar da racionalidade de uma discussão em relação a uma sociedade harmônica, de uma sociedade que possa contemplar os interesses de todos, para nos colocar em uma situação de conflito e tumulto permanentes. Então é isso que a gente estava falando agora há pouco. Ah, fulano é de esquerda, fulano é de direita, fulano é conservador, fulano é progressista, fulano é cristão, fulano é católico, fulano é judeu, fulano é muçulmano. E as necessidades do ser humano são as mesmas. Você quer viver com dignidade, com respeito, com aquela situação de que o seu direito termina quando começa o do outro. Sim. É basicamente isso. Então, a gente vê que existem forças que trabalham contra essa racionalidade, que trabalham contra esse equilíbrio, que trabalham contra essa dignidade, que eu acho que é o que a gente, de alguma forma, busca colocar, sob o ponto de vista da racionalidade no debate. Tá? Entendi.